Opa, senta aí que aí vem história, velho. Hoje vamos falar um pouquinho do fim do Império no Brasil, fim do regime monárquico no Brasil, 1889. Tá? Para a gente entender um pouco como que acabou, né, primeiro golpe militar da nossa história, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e entender o que sustentava, né, o que embasava ainda um império, né, esse regime anômalo em termos de América e tal. Né? O Império Brasileiro, o Império do Dom Pedro II, a gente já está falando no fim ali, né, na queda. Então o Império do Dom Pedro II, né, era sustentado em 3 pilares. Tinham 3 bases de sustentação o poder do Dom Pedro II no Brasil ainda lá na segunda metade do século XIX, que eram a igreja, a economia e o setor militar, o poder espiritual, o poder do dinheiro e o poder das armas. Vamos por partes, vamos começar ali então com a questão religiosa, né? A Constituição de 1824, a Constituição do Dom Pedro I, outorgada, né, Dom Pedro I, estabelecia no Brasil o sistema do padroado. O sistema do padroado permitia no Brasil a intromissão do chefe de Estado nos assuntos religiosos, vinculava, né, a igreja ao poder político, no caso. Tá? Então as determinações, as decisões, né, bulas, enfim, do Papa de Roma tinham sempre que passar pela autorização, pela aprovação do chefe de Estado no Brasil. Para citar um exemplo, a nomeação dos cargos eclesiásticos também, né, estavam ali sob a influência, o controle do chefe de Estado. Salário, pagamento, pro labore, né, no caso dos membros eclesiásticos, também passava, né, pelo governo e tal. Então era um rígido controle, né, uma rígida intromissão do chefe de Estado, né, do imperador, em última análise no Brasil, nos assuntos religiosos, nos assuntos da Igreja Católica. A questão começou a ficar complicada, né, em termos religiosos, esse tripé, né, de sustentação, né, do Império no Brasil começa a ir abaixo, começa a ruir, com a questão da maçonaria. O Papa Pio IX, né, determina, então, que religiosos não poderiam pertencer à maçonaria, a lojas maçônicas, né, no caso, coisa que obviamente Dom Pedro II não vai aplicar, Dom Pedro II não vai obedecer, acatar isso né, ele não vê mal nenhum na maçonaria, até porque ele próprio era maçom, né, então ele se recusa a aplicar essa medida aqui. Porém, né, ali alguns bispos, né, como o bispo de Pará e de Olinda, né, Pernambuco, acabam acatando, então, passando, né, por cima do Dom Pedro II e acatando, então, essa determinação do Papa e vão acusar, né, quem eram os membros do clero ali de suas dioceses, de sua região, que faziam parte da maçonaria, né. Isso acabou resultando numa grande briga com Dom Pedro II, o bispo, inclusive, de Olinda, foi preso, e isso, né, então favoreceu esse racha, né, e isso então acabou resultando nesse racha, né, entre a Igreja Católica e o poder político, o poder ali então do imperador, né. Então o primeiro tripé de sustentação ali do império já começa a ruir com essa questão religiosa. Segundo tripé do império é o setor militar, o poder das armas, né, desde a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro, então, com a participação que teve, né, na guerra, começa a se sobrepor mais na política, começa a querer ter voz política, começa a querer cobrar, começa a cobrar, então, né, do imperador profissionalização, armamentos melhores, treinamento melhor, e começa a querer participar opinando sobre questões políticas, né, o que vai ser podado, né, direto pelo Dom Pedro II. Dom Pedro II, depois da Guerra do Paraguai, ao longo da década de 70 e de 80, ele já está, né, numa outra vibe. Olha a charge aí que fizeram dele e tal, dormindo, o jornal ali, O País, né, nas mãos dele, ele dormindo, já se lixando muito pro país.
Nessa época aí, da fase da vida dele, na fase do reinado dele, ele já está passando boa parte do tempo fora do país. Os jornais noticiam viagens dele, né, fotos dele à frente, com as pirâmides do Egito ao fundo, viagens dele pela Europa e tal. E ele vai protelando essa questão, né, da compra de armamentos, da profissionalização do exército, da revisão na política de soldos e tal, vai protelando. Mas uma coisa que ele faz rapidinho, isso ele não protela, vai ser proibir a intromissão de membros do exército em assuntos políticos, tomar partido em debates políticos, né, dar palpite em jornais, coisas assim, envolvendo assuntos políticos. Isso vai deixar o exército, então, bastante indignado, revoltado e tal, e vai ser a queda ali do segundo pilar de sustentação do império. Inclusive vai ser o exército, não vou dar spoiler agora, vamos ver o terceiro tripé então, terceira base de sustentação do império, como que caiu. A terceira base de sustentação do império era o poder do dinheiro, o poder econômico, né? Nessa época a gente ainda tem quase ali 4 séculos de escravidão, né? Então grandes cafeicultores, aí a gente já tem ali final do século XIX, né, a formação da economia cafeeira e tal, e boa parte da economia cafeeira no Brasil ainda era, né, privilégio, ainda estava nas mãos de grandes cafeicultores, grandes latifundiários que utilizavam mão de obra escrava, ao mesmo tempo em que está entrando no Brasil mão de obra imigrante, europeia e tal. Já se tem toda uma legislação ali, né, no caminho da abolição da escravidão, ou conforme a gente pode entender, no caminho de atrasar a abolição da escravidão. Isso aí a gente vai falar num outro vídeo ali, aquela lei dos sexagenários, lei do ventre livre e tal, né, aquilo ali muita gente comemora e diz que aquilo ali, estamos avançando, né, no fim da escravidão. Na verdade era uma maneira de perpetuar por mais tempo. Se quisesse acabar com a escravidão, se acabava, né, no canetaço, como se acabou lá em 13 de maio e tal. E também, né, não vamos pensar que só em pura e exclusiva bondade ali da princesa Isabel, né? Então teve toda uma conquista, teve todo um movimento por trás e tal para se conseguir isso aí. Mas a gente vai falar isso aí em outro vídeo. Mas a questão agora é entender a queda, né, desse pilar de sustentação. Com a abolição da escravidão, em maio de 1888, aqueles barões do café de São Paulo vão para cima também do poder do governo, exigindo, né, como assim, agora vamos ter que pagar salário, né, eu que tenho aqui 100, 200, 300 escravos, agora vou ter que ter 100, 200, 300 trabalhadores, empregados, e pagar 100, 200, 300 salários. Então isso aí pegou bem mal para o poder. Então, principalmente aqueles cafeicultores do Vale do Paraíba, né, no estado de São Paulo, vão acabar retirando o apoio que dão ao Dom Pedro II, né, que dão ainda à monarquia brasileira. Isso tudo vai culminar, então, no ano seguinte, né, com aquele golpe militar de 15 de novembro de 1889. Militares, então, né, principalmente do exército, e aí a gente tem a liderança ali de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, de civis como Benjamin Constant e tal, liderando aquele golpe que depôs o Dom Pedro II do poder. E, enfim, ao longo, né, do mesmo dia, na tarde do mesmo dia 15 de novembro, acaba se optando pelo sistema republicano, né, dando início então à chamada República da Espada, ou República dos Marechais ali, né, com Deodoro da Fonseca primeiro, Floriano Peixoto depois, primeiros 2 presidentes brasileiros, ambos militares e tal. E é início também, né, da República, aquele período conhecido como República Velha, né, que vai continuar depois com a República do Café com Leite até 1930. Buenas. Então, fechando, né, isso tudo aí, a gente vê que o fim do Império no Brasil foi o resultado de um processo longo, né, de um processo aí de vários anos e de um processo de queima, né, do filme do regime aqui, queima do filme do imperador e do império aqui, né? Então não foi uma coisa só, foi uma conjugação de fatores, né? À medida em que, né, como eu falei, o poder era embasado em 3 partes, né, em 3 estruturas, em 3 pilares, à medida que cada um deles foi desabando, acaba o império, né? Então a soma disso tudo, insatisfação militar, insatisfação da elite econômica, né, que tinha poder sobre o Brasil, e insatisfação da igreja. A gente tem que lembrar que esse é um período também em que uma boa parte da população brasileira é fervorosamente católica, né, século XIX e tal, católica não apenas no sentido
católica não apenas, né, no sentido de dizer-se católico em recenseamento, coisa assim, não, praticante e tal, né, de ir à igreja. Então, né, qualquer briga aí com a Igreja Católica no Brasil do século XIX acabava respingando, né, bastante coisa no povo que apoiava a igreja, né? Então, essas três bases de sustentação ruíram o Império no Brasil, beleza? Vai dar aquele likezinho, tá? Encaminha para os teus amigos, já te disse qual é o assunto do vídeo, encaminha para os teus amigos de outras escolas aí, de outros lugares aí que estão estudando esse tema e tal, para dar uma revisadinha no assunto, beleza? Bom, vamos lá então.